Paz e bem a você, irmão e irmã, que acompanha esta liturgia diária. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Nós estamos caminhando para o final do tempo pascal e a liturgia desta segunda-feira nos convida a permanecer firmes na fé diante das dificuldades. As leituras nos falam sobre a força do Espírito Santo na vida da Igreja e a certeza de que Cristo venceu o mundo. Nas tribulações, nele nós encontramos paz e vitória. Com um coração aberto e confiante e pedindo a Deus a força necessária para passar pelas tribulações da vida, celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor.
salvação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros, os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, vimos como Paulo continuava a levar a promessa do reino de Deus para todos os lugares, batizando em nome de Jesus e sendo canal da graça no Espírito Santo. Hoje somos convidados a renovar nossa fé e abrir espaço para que o Espírito Santo nos conduza. Muitas vezes, nós vivemos como se não tivéssemos recebido o Espírito, desanimados, sem esperança, presos às preocupações. Mas a liturgia nos recorda que o Espírito é força, coragem e novo vigor. Com o salmista cantamos ao Senhor que nos dá abrigo e força. No Evangelho de hoje, os discípulos reconhecem Jesus como sendo o Messias e são cheios de fé em Jesus. No entanto, Jesus lhes diz, e também diz a cada um de nós, que na vida teremos tribulações. Essas tribulações têm força para tirar o nosso chão e abalar a nossa fé. Mas Jesus nos encoraja. Tende coragem, eu venci o mundo. Queridos, nos dias de hoje, mesmo sendo cheios de fé em Deus, diante das intempéries da vida vacilamos. Nós sabemos que a vida cristã não é isenta de problemas. Há doenças, crises familiares, dificuldades financeiras, perseguições, mas nos lembremos de que nós não estamos sozinhos. Jesus venceu o mundo e nos dá a certeza de que, unidos a Ele, nós também podemos vencer. A vitória não é a ausência de problemas, mas é a paz interior que nasce da confiança em Cristo. Portanto, nós somos chamados hoje a viver como homens e mulheres do Espírito, testemunhando a fé com alegria e coragem, mesmo em meio às tribulações. Que nós não sejamos cristãos apenas de palavras, mas de vida, deixando que o Espírito Santo nos transforme. Coloquemo-nos também nós na presença do Senhor, assim como os discípulos em Éfeso. Abramo-nos à ação do Espírito Santo. Peçamos que Ele nos dê a graça necessária para mantermos a nossa fé inabalável diante das dificuldades. Abramo-nos à ação de Deus e sejamos um canal da graça a começar em nós mesmos, encontrando curas para as nossas feridas, libertação para nossas barreiras e a paz em nossas tribulações. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja a nossa força.
porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Nós nos colocamos diante de ti com nossas fraquezas e medos. Tu sabes nas nossas tribulações, das lágrimas escondidas, das batalhas silenciosas que travamos todos os dias. Envia sobre nós o teu Espírito Santo, como enviaste sobre aqueles discípulos em Éfeso. Renova em nós a coragem e a esperança, que fortalecidos por ti, possamos vencer o medo, o pecado e a tristeza. Tu és a nossa paz, tu és a nossa força. Ensina-nos a confiar em ti em nossas dificuldades, a proclamar teu nome com alegria e a viver como testemunhas da tua vitória. Senhor, nós te entregamos nossa vida, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos sonhos e nossas dores. Que tu sejas sempre o centro de tudo. Nós te amamos e queremos caminhar contigo até o fim. Dá-nos a graça de permanecer firmes, sustentados pela tua vitória. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você siga o seu dia na paz de Cristo e na alegria do Espírito Santo. Uma semana guiada pelo Espírito Santo para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.